Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos de volta ao Tudo Mastigado. Estava conversando aqui com a nossa equipe técnica e ele estava liberando a gente terminar 10h45 hoje. Então hoje a gente vai falar várias coisas acerca da globalização. Gente, brincadeiras à parte, né? Porque a gente também dorme. Olha só, o assunto de agora é um assunto extremamente importante para o ponto de vista da prova do Enem. Quando a gente pega os assuntos relacionados à geopolítica, a globalização é o assunto mais recorrente. Por que a globalização é o assunto mais recorrente? A globalização ela vai ser um processo histórico que vai trabalhar muito a questão produtiva e que vai gerar impactos sociais que são extremamente relevantes. E a prova do Enem é uma prova que adora essa abordagem social, a gente já sabe. Galera, algumas coisas a gente precisa saber sobre a globalização. A primeira coisa, a globalização, gente, ela é um processo histórico. É um processo histórico que está baseado em dois fatores principais. A gente vai ter uma integração e uma interdependência entre as economias e os estados. Então, a gente está falando em uma interdependência econômica e política. Galera, cada vez mais, no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história política das nações, a gente percebe que os estados, eles estão mais integrados e interdependentes. E presta atenção, tá? Falar em estado que está integrado e está interdependente não é falar em estado que está se unificando a outro. É falar em estados que estão desenvolvendo relações que são tão intensas que eles começam a ficar extremamente dependentes uns dos outros. E aí a gente pensa, se a economia norte-americana quebra, a economia europeia quebra. Se a economia brasileira quebra, a economia argentina também sofre com oscilações. Então é sobre isso que a gente está falando. Em uma interdependência do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Só que a sua prova, ela vai trabalhar a globalização em diversas escalas. Quando a gente fala em escala, a gente está falando em uma correspondência, né? A gente viu lá na aula de cartografia que a escala ela vai fazer a correspondência do real com o gráfico. Aqui, no nosso ponto de vista histórico-geográfico, a escala ela vai trabalhar com a temporalidade. Então, a gente pode trazer esse processo de globalização em diversas temporalidades. O que eu quero que você tenha tatuado na sua mente é que a globalização ela vai trazer esse fenômeno de integração. De integração e de interdependência econômica. Então, gente, a globalização ela vai aproximar o mundo. Ela vai contrair as relações mundiais do ponto de vista político. Só que esse não é um processo histórico recente. A gente pensa, pô, a globalização acontece a partir do momento que a gente vai ter a expansão da tecnologia. Sim, só que quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando somente da internet. A gente está falando em tecnologias que são arcaicas, a gente pode tratar assim no nosso mundo contemporâneo, mas mesmo assim elas causaram o quê? Integração e interdependência. Então, esse processo histórico denominado globalização, ele vai ter um início que a gente chama de grandes navegações. Galera, as grandes navegações, elas serão um processo histórico que, de certa forma, é impulsionado por aquele mercantilismo que a gente tratou na aula de comércio exterior, e esse processo histórico, ele vai trazer para a gente a descoberta de um novo mundo. A gente debateu lá na aula de cartografia que foi descoberta a quarta parte do mundo, a América. A galera percebeu que a ideia de Ptolomeu não estava certa, aquela ideia de que a África e a Ásia eram unidas pela terra austral. Gente, o que está acontecendo aqui nas grandes navegações? A gente está tendo a expansão de mercado.
E nas grandes navegações, eu começo a perceber que existe uma aproximação entre os estados. Por quê? Enquanto a gente vai ter uma galera trabalhando com a extração da matéria-prima, em retirar os metais preciosos, que era um objetivo do mercantilismo, vai ter uma outra galera que vai estar processando as matérias, que vai estar transformando a matéria-prima. Então a gente lembra que lá no nosso capitalismo industrial que começava a surgir, o pessoal percebia que a capacidade de comércio era importante. Só que processar o produto que a grande navegação traz é extremamente importante. Então, gente, a partir do fenômeno de grandes navegações, a gente percebe que existe uma expansão da dependência entre os estados. Como assim eu vou ter maior dependência? A gente tem que lembrar que nas grandes navegações eu vou ter o fenômeno da colonização. O que é isso? Existia uma metrópole, a região que era o centro do poder, o centro do desenvolvimento. E existia o quê? A colônia. E no caso do Brasil, existia o pacto colonial que só permitia que o Brasil comercializasse com Portugal. Então existia aqui uma integração e uma interdependência do ponto de vista político. Só que, gente, a globalização ela é um processo histórico que está baseado no progresso dessa integração, dessa interdependência, que esse processo histórico que a gente está falando, ele vai mudar no decorrer do tempo. E aí, gente, essas mudanças, elas estão relacionadas às mudanças do ponto de vista da tecnologia. Por quê? Para você se aproximar, para você aumentar o seu grau de relação com alguém, você precisa estar próximo. E estar próximo, gente, é fazer o quê? É se movimentar para se relacionar. E, gente, como que a gente faz para estar próximo de alguém que a gente gosta? Primeira coisa que a gente faz, a gente sai de casa e vai para casa dessa pessoa. A gente faz isso a partir do transporte. E a lógica do transporte é fundamental aqui dentro das nossas etapas, das nossas fases da globalização. Porque aqui nas grandes navegações eu vou ter um transporte que era principalmente marítimo. Para algo, para alguma informação, para algum bem, sair de Portugal e chegar até o Brasil, isso demorava cerca de 6 meses. Então, gente, existia uma integração do ponto de vista de informação? Existia, mas era uma integração muito pequena. Era pequena porque a capacidade de transporte, de mudança dos fluxos, ela era uma capacidade extremamente lenta. Só que presta atenção, olha para cá. No decorrer do tempo histórico, surge um conjunto de mudanças que vai inaugurar uma nova fase. E aí, gente, a gente está falando do século XVIII. O mundo começa a perceber, principalmente na Inglaterra, um processo chamado de Revolução Industrial. E a gente conversou que a Revolução Industrial ela é extremamente importante do ponto de vista da sociedade, porque ela muda a relação do homem com o espaço. Um homem que vivia majoritariamente no campo, ele vem para a cidade, na busca do desenvolvimento e da infraestrutura. E isso gera um boom demográfico, que Jesus já conversou com vocês. Mas olha só, essa Revolução Industrial que a gente está debatendo, ela vai trazer a mudança no regime capitalista. A gente sabe que a partir da Revolução Industrial, o capitalismo passa a ser um capitalismo chamado de industrial. A indústria vira centro da economia. Presta atenção, olha para cá. Gente, se a indústria ela está sendo o nosso principal fator de desenvolvimento, quem tem mais indústria tem mais dinheiro. Mas, gente, como que a indústria vai ser importante para a gente analisar esse processo histórico que a gente denomina como globalização? A partir da Revolução Industrial, eu vou ter uma maior dependência do ponto de vista o quê? Comercial.
Os países que possuem a capacidade produtiva da indústria, eles vão começar a lucrar muito, ao ter o seu lucro associado a quê? A uma produção industrial que gerava relações comerciais, que eram relações que determinavam uma dependência. Se um país ele vai ter, por exemplo, a sua capacidade produtiva concentrada no setor primário, ele dependia de um país que tem a sua capacidade produtiva concentrada no setor secundário. Porque as pessoas cada vez mais viviam nas cidades e essas cidades demandavam esses bens associados ao processo de transformação, que quem faz é a indústria. Mas, gente, olha só. Essa dependência econômica, ela também vai se materializar a partir de diferenças no processo de transporte. Se aqui, nas grandes navegações, eu vou ter um transporte marítimo, aqui na Revolução Industrial, a gente vai ter o desenvolvimento do transporte ferroviário. As ferrovias começam a surgir, o uso da máquina a vapor, a queima de carvão mineral e tudo isso, gente, vai ser trabalhado para moldar esse novo mundo que surge. As ferrovias elas vão aumentar em muito a capacidade de fluidez interna entre os países. E com isso, a interdependência, do ponto de vista econômico, ela fica cada vez marcante, porque os países estão cada vez mais próximos por conta do transporte. Só que, gente, as mudanças elas continuam acontecendo. A Revolução Industrial ela vai ter duas etapas. A gente vai ter a Revolução Industrial que vai ser no século XVIII na Inglaterra, depois Revolução Industrial chegando nos Estados Unidos com o desenvolvimento da indústria petroquímica, com o desenvolvimento da indústria automobilística, até que o mundo começa a perceber que a gente tem uma nova possibilidade. Uma possibilidade que vai trazer para a gente um desenvolvimento de um novo tipo de transporte. Se o transporte, até então, era um transporte que era físico, que era material, a partir da nossa terceira fase, esse transporte ele começa a ficar cada vez mais informacional. As informações começam a ser um fator extremamente importante no desenvolvimento do quê? Da economia e da política. A gente viu na nossa aula de Geografia Econômica e de Comércio Exterior que atualmente as informações elas são extremamente importantes para a gente saber se um país tem uma moeda valorizada ou não. Mas olha, galera, nossa terceira fase, que é a fase que vai começar durante um processo histórico que a gente denomina como Guerra Fria. É uma fase que vai trazer para a gente uma elevada dependência do ponto de vista político. Como assim, Lucas? A gente vai ter dependência política. Se um Estado se considerasse parceiro dos Estados Unidos ou da União Soviética, ele tinha que ter posições políticas que acompanhassem a ideia geopolítica dos Estados Unidos, que acompanhasse o projeto geopolítico que os Estados Unidos ou que a União Soviética estava propondo. E aí, gente, a gente vai ter o surgimento de diversos blocos de influência dentro da Guerra Fria. A gente percebe que a Europa Ocidental, que vai ser reconstruída pelos Estados Unidos, a partir de investimentos do Byrd, ela vai ser uma área de influência estadunidense. Japão, uma área de influência estadunidense. Você pega o leste europeu, influência soviética. Você vai pegar alguns países como a China, a gente vai ter, de certa forma, ali no início uma influência soviética, depois eles se separam. E a gente percebe que essa dependência política, ela fica cada vez maior. Por quê? A partir desse momento, eu vou ter as informações como um fator fundamental dentro do nosso processo de globalização. Só que, olha só, não acaba por aí. A gente chega no nosso quarto
e atual momento do processo de globalização, que a gente chama de nova ordem mundial. A nova ordem mundial, gente, ela vai ter qual característica? A gente vai ter uma dependência em todos os aspectos. Essa dependência, ela vai ser uma dependência tanto do ponto de vista político, quando a gente pensa no desenvolvimento de blocos de acordos militares, e a gente vai ter também a dependência do ponto de vista econômico. Por quê? Os blocos, os acordos econômicos regionais, eles vão trazer para a gente também o quê? Uma dependência das informações. Só que, gente, todo esse processo histórico que é construído, ele gera algumas consequências. E quando a gente fala em consequências, você tem que lembrar, tá? A prova do Enem, ela adora inverter. Ela vai te perguntar, a causa de tal processo é isso. E aí ele fala, a consequência disso é isso. Gente, ele vai colocar na resposta que ele pede uma causa, ele coloca uma consequência. E numa resposta que ele pede uma consequência, ele coloca uma causa. É típico do Enem fazer isso. Outra coisa que o Enem vai fazer com a gente é falar, tal processo diminui. E, na verdade, o processo aumenta. Ele curte inverter essa questão de aumenta, diminui, ou de causa e de consequência. Galera, a gente está falando nesse momento de consequências do fenômeno da globalização. Gente, algumas consequências da globalização que são extremamente claras é a manutenção do regime capitalista, a expansão do capitalismo. A globalização, gente, ela é um processo fincado e desenvolvido dentro do regime capitalista. Outra questão que a gente vai ter a diminuição da relação espaço-temporal. E aí, gente, olha só. Espaço e tempo são conceitos extremamente problemáticos, Falar em espaço e falar em tempo é falar em uma relação que vai trabalhar dentro da geografia com essa globalização que a gente está tratando. Por quê? A partir do nosso processo histórico, o que é que vai acontecendo? Cada vez o transporte vai ficando mais rápido. E se o transporte é mais rápido, as informações elas circulam mais rápido. Se eu tenho informações que circulam mais rápido, o que vai acontecer? Eu não preciso demorar aqueles 6 meses para mandar uma carta de Portugal para o Brasil. Agora, se você mandar uma mensagem de texto ou aquele WhatsApp maroto, você chega. E chega em pouquíssimo tempo, em frações de segundos. O que é isso, gente? É a globalização. Gente, a globalização ela vai diminuir essa relação do espaço-tempo. Cada vez mais você percorre distâncias maiores em um tempo menor. Isso aqui é importante para as relações de informações e também para as relações comerciais. Por quê? A partir dessa diminuição da relação espaço-tempo, gente, é possível que a gente chegue numa nova divisão internacional do trabalho. Atualmente, a gente vai ter os países que são considerados sede e um outro grupo de países que é considerado os países fábrica. E aí, galera, a gente tem que começar a perceber, olha só. Lembra que na Revolução Industrial, os países de industrialização clássica, eles tinham
tanto a sede, tanto lugar que o patrão fica, como o pátio da fábrica no seu país, a partir dessa terceira fase da globalização, as coisas começam a mudar. Começam a mudar por quê? Porque a economia do mundo, ela se altera. O capitalismo, que trazia para a gente essa noção de acumulação, ele vai acreditar inicialmente na doutrina liberal. O liberalismo que acreditava que não deveria o Estado intervir na economia. Só que em 29 a gente vai ter a crise do Fordismo, que a gente trabalhou, que vai trazer o quê? Um processo de queda dessa noção liberalista clássica. Com a queda do liberalismo, a gente vai ter uma política keynesiana. O Keynes, ele vai falar que o Estado deve intervir na economia para gerar desenvolvimento, a partir de uma política que alguns chamam de abrir e fechar buraco, fazer grandes obras de infraestrutura para gerar desenvolvimento. Só que, gente, essa noção keynesiana, ela vai gerar tanta intervenção do Estado na economia que o Estado ele começa a ficar muito caro. A máquina pública fica gigante. O trabalhador ganha direito trabalhista. O trabalhador fica mais caro. Então começa a ficar prejudicial produzir nos países que têm a industrialização clássica. Chegamos aos anos 70. Nos anos 70, durante a Guerra Fria, a pancada estava estancando no Oriente Médio. O pau estava quebrando. Por quê? Estava todo mundo infeliz com a chegada do Estado de Israel. O Estado de Israel tinha chegado no Oriente Médio em 48. O Estado de Israel como Estado, como noção de país, tá bom? Porque, simbolicamente, alguns povos já acreditam que o Estado de Israel ele deveria existir ali na região da Palestina. E os árabes estavam extremamente insatisfeitos. Em 73, eles vão tentar invadir o território de Israel e vão perder a guerra, a chamada Guerra do Yom Kippur. E a partir da Guerra do Yom Kippur, gente, o Estado keynesiano ele entra numa crise econômica gigantesca, porque o preço do petróleo oscila. E o petróleo movia o mundo desde a segunda Revolução Industrial, desde o século XIX. O que é que vai acontecer, gente? O Estado olha para a população e fala, não dá mais para a gente intervir na economia. A gente precisa pegar as nossas fábricas e mandar lá para o tão distante. O que é o nosso tão distante? É um local que tem mão de obra abundante, barata e lei trabalhista e ambiental flexível, para não falar ineficiente. Então a gente precisa baratear a produção. Eu não tenho informações, eu não tenho um transporte de informações que está cada vez mais fluido. Eu consigo fazer isso. Então os países de industrialização clássica, eles começam a concentrar as sedes. O que é a sede da empresa? A sede é o ponto de gestão, galera. Você só administra. E o que acontece com a fábrica? A fábrica ela vai para os países de industrialização tardia, também chamado de subdesenvolvidos. E aí lembra que eu falei lá na aula de socialismo que os Estados Unidos se aproximou da China? É nesse momento aqui que a China vai virar o pátio de uma fábrica. Aí, galera, vamos começar agora a debater uma questão aqui que está na nossa apostila. Galera, não deixa de olhar o nosso material, tá bom? O material tá fino, então acompanha ele aí, galera. Questão 10. Uma empresa pode ter a sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. Ele falou que a empresa busca sempre um custo mais baixo, ok? Texto, a corrida para o século XXI, no loop da montanha Rússia. Galera, no texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido... Galera, temos 5 opções aí. Ele quer uma consequência social. Tem que envolver quem? A sociedade. Olha só. A. O aumento da carga tributária. Encaixa com o texto? O texto está falando que as empresas buscam locais que são mais baratos. Eu quero aumento de imposto?
Não, galera. Olha a B. Aumento da mobilidade ocupacional. Galera, vamos pensar. Se as indústrias nos países de industrialização clássica, elas começam a mudar para países de industrialização tardia, os pátios de fábrica, o que vai acontecer com esse trabalhador? Será que ele não vai migrar de setor produtivo? Será que eu não vou ter cada vez mais um processo de produção industrial que vai se utilizar de uma flexibilização da mão de obra? Vamos deixar essa B encostada aí e vamos ler as outras. A redução da competitividade entre as empresas. Galera, pelo contrário, no capitalismo financeiro a competitividade ela fica cada vez maior. D. O direcionamento das vendas para os mercados regionais. Gente, está globalizando, a gente quer vender para quem? Para o mundo inteiro. Então, não é o nosso objetivo aqui também. É ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais. Galera, cada vez mais as empresas geram aquelas aglomerações empresariais, aquelas anomalias de mercado, que são o quê? Justamente processos que vão diminuir o planejamento econômico dos estados. Porque a partir do momento que uma multinacional ou que uma transnacional intervém no mercado, ela gera consequências seríssimas para o ponto de vista do Estado. Agora, olha só, presta atenção, ele pediu uma consequência que é social. A única alternativa que cita algo que é social é a nossa B, que é o aumento da mobilidade ocupacional. O aumento da mobilidade ocupacional, gente, ele está relacionado à possibilidade do trabalhador, nesse contexto de globalização contemporânea, que a gente chama de nova ordem mundial, ok? Dele transitar entre diversos processos produtivos, ok? Agora, vamos voltar aqui para o quadro. Presta atenção aqui. Semana que vem tem mais. A gente vai continuar conversando sobre as consequências da globalização. Eu quero que você fique atento, tá? Amanhã a gente está aqui de novo e semana que vem você não deixe de acompanhar. Chama seu amiguinho aí que está estudando pro Enem, chama o papagaio, chama a mãe, chama a tia, chama todo mundo para assistir a gente, tá bom? Beijos, abraços e a gente se vê nas próximas oportunidades. Falou!